Então é uma nota 1000 com repertório erótico, com dado fake e com citação falsa. Vamos analisar aqui essa danada dessa redação, gente. Eu fiquei revoltada com essa redação também. Ó, não é uma aula permitida para menores de idade, tá certo? Porque o repertório que a criatura traz deixa aquela menina, que eu fui até pensando no nome dela, Mia Khalifa, envergonhada. O livro foi uma obra literária. E por que eu sei disso? Porque quando eu era uma jovem estudante de letras lá na UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu fui até a biblioteca, né, do Centro de Convivência e eu comprei alguns livros. Um deles era um livro desse cara, desse autor. E eu comprei justamente esse livro. Um livro com a capa bonita. E aí depois eu vi que ele fazia parte de uma coletânea de livros sobre os pecados capitais, os 7 pecados capitais. Eu comprei logo o livro da luxúria. Menina, era eu lendo e me escandalizando. Eu, vale misericórdia. Vale Jesus amado. Ficava só assim. Só assim. Então vamos ver. Porque uma redação nota 1000, menina, se essa redação pegasse aquelas senhoras, aquelas professoras de português, bem recatada, bem pudica, tinha se lascado. Xuxa só para grandinhos mesmo. Porque, gente, não vão ler não, depois não esse livro, tá? Mas é um bom livro, é de João Baldo Ribeiro, é um imortal da Academia Brasileira de Letras. Então nós temos aqui, ó, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, aquele tema. Então não vai cair mais idoso esse ano, não tem. Eu acho também que não vai cair, a gente vai ter aula aqui sobre apostas de temas, tá? Mas eu acredito que não vai cair nem idoso, nem mulher. Caiu bastante mulher e também não vai cair indígenas, povos tradicionais. Sobre o quê? Eu tenho fé que ainda vai cair uma redação sobre homens. Ai, professor. Sim, eu sou Red Pill. Brincadeira. É porque nunca caiu nada sobre homem, gente. E homem é o que mais morre, mais mata, mais se mata, pelo amor de Deus. Alguém tem que ajudar os homens. Tá aqui a redação, tá certo? Assim, em relação às outras que a gente analisou, eu achei até mais proporcional, olha aqui. Agora eu tô tendo que transcrever porque tá muito ruim a resolução, sabe? Então a gente tem aqui a introdução, 5 linhas. O D1 vai até aqui, o D2 até aqui e aqui a conclusão. É, 60% ali do seu texto vai ser destinado mais ou menos ao seu desenvolvimento, né? Às argumentações. Não vai colocar uma introdução e uma proposta de intervenção enormes e deixar o seu desenvolvimento raquítico, não. Você quer dissertação argumentativa. Não é dissertação introdutória, nem dissertação conclusiva, é dissertação argumentativa, né? Então vamos lá, vamos analisar. Primeiro, lembrando mais uma vez, para evitar processo, esta análise não tem o propósito de desqualificar o autor da redação, mas de examinar criticamente a coerência entre a nota atribuída pelo INEP e os critérios previstos na matriz de referência do Enem. Ou seja, a gente quer criticar realmente essa pistoleira chamada Enem, tá? Enem, INEP, tudo farinha do mesmo saco. Vale nada. Admiração a quem faz introdução em menos de 7 linhas. Eu também tenho olha, eu tenho que trabalhar muito, porque eu quero falar na introdução. Aí quando chega a conclusão, eu tô de saco cheio, eu tenho vontade de colocar assim, ó, fim por fim, feito por mim. Tenho vontade de fazer só isso. Ela foi avaliada por 3 avaliadores, né, 3 corretores. Inicialmente por esses 2 primeiros, né? O primeiro corretor atribuiu 920 pontos e o segundo 760. Ou seja, ultrapassou aquele limite de 100 pontos de diferença. Porque 760 menos 920 dá mais que 100. Tô com preguiça. Mais que 100. E aí foi para um terceiro corretor, quando isso acontece. Aí o terceiro corretor aqui, ó, deu 840. Teoricamente, o que a gente faria? A gente pegaria qual nota está mais próximo de 840, que é o terceiro corretor. Aí quando a gente vai observar, 920 para 840 são 80 pontos e 840 para 760 também são 80 pontos. Então elas são equidistantes, tá? Então, por exemplo, o que eu faço? Se o terceiro corretor está tão próximo do primeiro quanto do segundo, aí vai para a banca. Mas só para vocês verem, o primeiro corretor, olha, eu vou separar isso aqui, ó, porque isso aqui foi só a última instância, tá certo? Essa parte aqui, ó. O que vale mesmo são as 3 primeiras.
Nas 3 primeiras, olha quantos 160 ele recebeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 15 notas, né, de 15 atribuições, ele recebeu 10, 160. Ele recebeu 120 e recebeu 2, 3, 4 notas 200. Tá bom? Então, ó, esse segundo avaliador deu 760 pontos para ele. Eu achei que ele pegou muito pesado. Eu avaliei, foi muito pesado. E aí, como essa redação foi direcionada à banca, lembrando, a banca é composta por 2 mestres e 2 doutores em letras, né, que vão dar aquele aval final. O que acontece? Eles desconsideram as avaliações anteriores e atribuem uma nota. E qual foi a nota? 1000. 1000. Eu não consigo entender. Eu consigo entender, por exemplo, uma discrepância, por exemplo, de 80 pontos, de 100 pontos, mas a gente está falando de um contexto em que apenas 10 redações atingiram a nota máxima, ou seja, a perfeição, a excelência. No universo de mais de 3 milhões de redações. Eu estou excluindo, por exemplo, os ausentes, as pessoas que não escrevem a redação, que anulam voluntariamente a redação. Então sobram 3 milhões e poucos. Então, desses 3 milhões e poucos de textos, só 10 atingiram a nota máxima, com todos os corretores. E a banca referendou isso aqui, tá? Então tem pontos críticos em todos os parágrafos dessa redação que deveriam ter sido observados pela banca, mas não foram. Foram observados por quem? Pelos corretores anteriores, pelos avaliadores. Tá certo? Então, aqui, quando eu digo, eu sou super favorável ao estudo, à pesquisa, à formação continuada, mas para vocês verem que isso aqui, ó, título aqui não implica nada. Eu tenho a minha formação em letras, eu tenho o título de eleitor e o título da Rainha do Milho de 1994 do Colégio Decisão. Fora isso, não quis, mas recomendo que vocês vão. Mas tornem-se também profissionais. Não fiquem apenas na teoria, vão ser profissionais também. Tá certo? Então vamos analisar. A minha avaliação ficou entre esses dois aqui, viu, gente? Entre o que deu 760 e o que deu 840. Então vamos lá analisar. Primeiro o repertório, que ele trouxe esse livro aqui, gente. Quando eu vi, eu falei, não, 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 eu não acredito que o cara meteu a Casa dos Budas Ditosos aqui, não. É a mesma coisa de você pegar um vídeo de um site pornográfico. Assim, seria mais clean, mais soft você trazer O Doce Veneno do Escorpião da Bruna Surfistinha. É uma obra incrível, tá? Mas ela é muito visual e ela. Eu trouxe aqui uma ilustração bem pueril, tá? Bem lúdica. Então, a Casa dos Budas Ditosos vai falar sobre essa senhora, CLB, tem 68 anos, e ela simplesmente decide soltar a franga, soltar a passarinha. E assim, ela resolve fazer coisas. É um relato debochado, bem-humorado, mas muito visual, muito detalhado sobre as aventuras sexuais dessa mulher de 68 anos. E, gente, tem relatos que são de cair o queixo mesmo. Tá? Eu sei que eu vou aumentar o número de venda desse livro. Mas quando ele usa, por exemplo, a figura dessa mulher para falar sobre vida ativa, esqueceu de falar que é vida ativa mesmo, porque essa mulher deu mais do que chuchu na serra, gente, nesse livro. Pra 1, pra 2, pra 3, pra 4, pra vários ao mesmo tempo, pra, pra mulher, pra cachorro, menino, papagaio, de croque, de cabelo no peito, de camisa polo, de tudo. Gente do céu. Essa aqui rodou sem óleo, viu? Rodou sem óleo. Então, eu trouxe aqui essa ilustração para deixar mais leve, mas eu tenho 68 anos e muita história e nenhuma culpa. Meu nome é CLB. Meu bem, um romance sobre a luxúria, né, que fala justamente sobre o pecado capital da luxúria, e é um longo relato bem-humorado de uma mulher livre de preconceitos e de vergonha também, que viveu intensamente o prazer em suas muitas aventuras sexuais. Isso aqui, se fizesse um exame nela depois, menina, ia ser uma faculdade de doença venérea, com certeza. Eu depois que eu fiz 40 anos, gente, eu tô toda conservadora. Sou uma senhora conservadora. Entre amores, casos e muitas risadas, CLB viveu sem freio, sem hipocrisia. Fiz o que deu na telha e foi ótimo. É um manifesto bem-humorado contra a repressão, a hipocrisia e os tabus que ainda prendem o corpo e o prazer. Eu acho que aqui, se caísse algo relacionado a IST, seria um ótimo repertório. Porque, gente, essa mulher, Anitta fica constrangida perto dessa mulher. Tá certo? Aí, o que ele traz?
Vamos analisar então esse bendito repertório. O que que eu fiz? É que eu fiz de última hora isso, que eu não fiz nas aulas anteriores. O que está destacado aqui em amarelo é o que tem relação, certo? Então, assim, quando ele fala aqui, vamos aqui, vamos aqui. Opa, eu quero colocar só a luzinha. O livro A Casa dos Budas Ditosos, escrito pelo baiano João Ubaldo Ribeiro, conta a história de CLB. Beleza. Aí aqui, quando ele falar uma idosa aqui, tudo que tiver em amarelo vai ter uma relação nesse parágrafo. Uma idosa que, enfrentando estereótipos associados à velhice, mantém-se ativa e se recusa a encarar a senescência como fim. O que é senescência? É um nome bonito para envelhecimento. Senescência, acho lindo isso. Então, olha só, quem é CLB? CLB é uma idosa que, enfrentando estereótipos associados à velhice, eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio, mantém-se ativa e se recusa a encarar a senescência como fim. Então, ó, ela enfrenta estereótipos, ela se mantém ativa e ela se recusa a encarar o envelhecimento, a senescência como fim. Certo? Ok. Para além da literatura, contudo, para além da literatura, isso aqui é importante, que ele faz a transição do repertório para a realidade. Contudo, vai trazer então uma tese de contraste. São outras as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Ok. Cada vez mais há idosos doentes, invisibilizados e inativos. Aí já começa o meu hã? Quando eu fico hã? É o quê? Tipo, a idosa lá, a mulher que ele foi chique, né? Ela mantém-se ativa, muito ativa, tá? Mantém-se ativa e se recusa a encarar o envelhecimento como fim. Então, ela decidiu, ela se manteve, ela enfrentou o preconceito. Só que, fora da literatura, aqui no Brasil, é outra história, são outras perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade. E quais são essas perspectivas? Cada vez mais há idosos doentes, invisibilizados e inativos, ao contrário de CLB. Beleza. Nesse sentido, cadê minha canetinha? Nesse sentido, estabelece um cenário hostil, sustentado pelo Estado e pelas empresas, que prejudica a qualidade de vida e acelera a morte. À vista disso, tanto o descaso estatal quanto a má conduta do setor privado impulsionam esse problema. Aqui tem um problema, né, muito sério. Se os corretores tivessem sido mais atentos, eles identificariam esse problema. O repertório que ele trouxe, quando ele fala, ele poderia ser bem melhor encaixado, desenvolvido, tá? Mas ele falou que CLB decidiu se manter ativa, enfrentou os estereótipos associados à velhice, apesar de não ter mencionado nenhum estereótipo, e se recusou a encarar a senescência como fim. Só que no Brasil tá cheio de velho doente, invisibilizado e inativo. E isso é culpa do Estado e das empresas. Opa, opa. Como assim? Vamos para cá. Olha só, vamos analisar aqui juntos. Primeiro, competência 1, né? Na linha 3, houve uma falha gramatical na ausência da vírgula. Quando ele fala aqui, ó. Cada vez mais. Cadê? Associados à velhice. Menina? Cada vez mais, ó. Esse cada vez mais aqui, ele é uma adjunta adverbial longo, tá? Ele tem 3 palavras. Então deveria haver uma vírgula aqui. Ok? Então já é uma falha gramatical. E na competência 2, o que aconteceu? O repertório é legitimado, é pertinente ao tema, mas não é produtivo. Não teve um uso produtivo. Ele não serviu, por exemplo, para confirmar ou para contrastar com o que acontecia com o CLB. Ó, se o exemplo literário mostra que o envelhecimento ativo depende da atitude individual da personagem contra os estereótipos, a comparação indireta, aliás, contra os estereótipos, a comparação indireta deixa implícito que os idosos brasileiros seriam inativos por falta de iniciativa própria. O que contradiz frontalmente a tese do candidato que quer culpar o descaso estatal e a má conduta privada. Oxi, CLB, ela decidiu se manter ativa. Ela resolveu enfrentar e não aceitar a senescência como fim. Então, olha só isso. Você conseguiu pegar? Vocês conseguiram pegar essa visão?
Ele fala que a personagem decidiu, foi iniciativa dela enfrentar e se manter ativa. Aí falou em seguida que há muitos idosos no Brasil doentes, inativos e invisibilizados. Então por que eles não fazem como CLB? Ele em seguida fala que a culpa é do Estado e das empresas, que prejudica a qualidade de vida e acelera a morte. Eu refiz, tá? Então, ó, como gerou aí uma lacuna argumentativa, né, aliás, um repertório improdutivo, automaticamente isso gera uma lacuna argumentativa na competência 3 por causa da improdutividade do repertório, certo? E eu refiz. Agora, olha só como é possível a gente estabelecer, usar esse mesmo repertório louco, erótico, pornográfico, só que fazendo uma conexão maior. Como é que ficaria? Em A Casa dos Budas Ditosos, João Baldo Ribeiro apresenta CLB. Uma idosa que desafia estereótipos associados à velhice. Como que ela faz isso? Porque ela não disse o que ela enfrenta, ele não falou anteriormente. Ao preservar sua autonomia e recusar a senescência como sinônimo de inatividade. Então aqui eu falo, é uma idosa, conectei, pertinente. Ela desafia estereótipos associados à velhice. E aí quando eu falo, ao preservar sua autonomia, qual é o estereótipo? Idoso não tem autonomia. E recusar a senescência como sinônimo de inatividade. Qual foi o estereótipo que ela combateu aqui, que ela desafiou? É a ideia de que velhice é sinônimo de inatividade. Ok. Aí, fora da literatura, contudo, nem todos os brasileiros encontram condições que favoreçam um envelhecimento igualmente ativo e digno. Então, o que acontece, ó? Ela desafia estereótipos associados, só que eu falei que, fora aqui da ficção, na realidade brasileira, nem todos os brasileiros encontram condições que favoreçam o envelhecimento igualmente ativo e digno. Aí, nesse caso, eu consigo puxar uma responsabilidade para outra instituição. Porque eu não falei, ó, ela decidiu, ela resolveu se manter ativa. Porque aí, então, no caso, eu atribuo a responsabilidade disso ao idoso. E aí, ó, realidade evidenciada pela invisibilização e pela vulnerabilidade ainda enfrentadas por parcela da população idosa. Quais são cadê? Cadê? Realidade evidenciada por parcela da população idosa. É isso aqui, ó, invisibilização e vulnerabilidade. Certo. Que isso conecta com isso aqui, ó, a questão de enfrentar, ó, de preservar a autonomia, recusar a senescência. E quando eu falo, ó, fora da literatura, de alguma forma eu retomo o repertório. Ele fez isso, isso é importante. Isso é uma forma de manter produtividade do repertório, certo? E quando eu falo nem todos os brasileiros encontram condições, aí eu tô conectando com ela também, ó, ela conseguiu. Mas não foi só a atitude dela, porque parece que é responsabilidade só dela. Ah, os velhos estão indignos, por que não faz que nem a mulher do livro? Não pode, né? E aí sim, nesse cenário, o descaso estatal e a má conduta do setor privado contribuem para perspectivas negativas acerca do envelhecimento no país. Aí, check. Se essa redação, na época que eu fui corretora, eu não tenho mais paciência de ser corretora do Enem, mas na minha época, se caísse, eu ia olhar para esse ponto, certo? Tem as técnicas do Marca para fazer o projeto de texto, é difícil enxergar essas saídas na hora da provinha, é verdade. Então, ó, conectou, tá bom? Então, o descaso estatal vai ser o quê? O argumento 1, que ele já escolheu, tá? E o argumento 2, a má conduta do setor privado. E contribui para quê? Ó, perspectiva negativa acerca do envelhecimento no país. Às vezes nossa ideia é boa e a execução é triste. Quando me corrige, a gente fica, poxa, era tão óbvio assim. Só que fica melhor, Inácia, na prova, na pressão. A gente funciona melhor na pressão. Na pressão a gente se obriga ali. Ainda mais você vai ter tempo que você vai usar o NPLT, né, gata? Então, vocês sentiram? Eu queria o feedback de vocês. Vocês sentiram que ficou mais conectado? Vocês conseguiram entender essa ideia de que a, a CLB ela decidiu e em seguida ele culpa o governo pela atitude de CLB? Vocês conseguiram entender esse ponto em específico? Desenvolvimento 1. Só lembrando, gente, que
Ele recebeu três primeiros corretores, essa redação recebeu 160 de todos os corretores na C1 e 160 de todos os corretores na C4. Tá certo? Eu trouxe transcrita porque fica muito ruim da gente realmente conseguir enxergar aqui as palavras, mas só para a gente ter uma ideia aqui do checklist, né? Aqui na marca-texto, o que a gente traz como checklist do D1 e do D2? Um operador argumentativo válido para o D1, ele trouxe aqui sob essa lógica. Esqueçam primeiramente em primeira análise, tá? Então, sob essa lógica, depois, aí tem os 4 passos para você construir parágrafos de argumentação para todo o tema, tá? Isso aqui não é modelo pronto, não. É uma lógica, é uma linha argumentativa. Na primeira frase do parágrafo, você vai retomar o argumento e o problema. Na segunda frase, você vai trazer um repertório fundamentador claramente ancorado ao tema e ao argumento. Na terceira frase, um repertório concreto, ou seja, uma evidência que demonstra, certo, o argumento na realidade. Pode ser um dado estatístico, pode ser um exemplo observável, algo que você viu no G1 ou no Jornal Nacional. E depois você vai fechar com a mesma coisa que abriu, o RAP, retomada do argumento e do problema, certo? Então vamos ver aqui o que ele fez. Eu aumentei um pouco também. Agora sim, lembrando, ele escolheu esse argumento aqui, negligência do Estado. Então, o que ele traz em seguida como repertório, como exemplificação, é para comprovar que a negligência do Estado é um agravante da problemática, certo? Então, sob essa lógica, ok. Convém destacar a negligência do Estado como agravante dessa problemática. Então, aqui eu tenho o RAP. Retomou o argumento e o problema. Beleza. Aí, já vou falar aqui sobre essa vírgula aqui que está inadequadíssima. Então, já temos 2 falhas gramaticais e já estamos autorizados a penalizar em 40 pontos essa C1. Conheço gente que cometeu um erro e perdeu 40 pontos. Então, isso ocorre porque tal instituição, qual é tal instituição? O Estado não oferece políticas públicas em quantidade e eficiência suficientes para quem? Para os idosos. Ok. Comprometendo a sua qualidade de vida. Então, ok, ele falou, ele colocou até um período a mais. Então, ele falou, isso ocorre porque o Estado, aliás, é um agravante dessa problemática em relação aos idosos, porque o Estado não oferece políticas públicas em quantidade e em eficiência suficientes para os idosos. E isso faz o quê? Compromete a qualidade de vida dos idosos. Aí ele vai trazer agora o REF, que é o repertório fundamentador. Certo? Acerca disso que ele falou, sobre a atuação do Estado não investir em políticas públicas e comprometer a qualidade de vida, o que ele fala? Acerca disso, Achille Mbembe, filósofo camaronês, afirma a partir de seu conceito de necropolítica que o Estado, mais uma vez, ele está falando agora da negligência do Estado, que o Estado decide quem vive e quem é destinado a um projeto de morte. Isso está muito mais voltado a uma questão racial, certo? Ele meteu aqui o necropolítica do Achille Mbembe, mas ficou um pouco forçado para ele utilizar isso com relação aos idosos. Mas vamos lá. Então, o Estado é negligente, ele agrava a problemática. Isso ocorre porque o Estado não investe em políticas públicas em quantidade e eficiência suficientes para os idosos. Isso compromete a qualidade de vida dele. E aí, quem é que me ajuda a comprovar isso? O Achille Mbembe, um filósofo camaronês, que trouxe aí um conceito chamado necropolítica, em que o Estado, no caso aqui, o Estado, que ele está mencionando aqui, do Estado, decide quem vive e quem é destinado a um projeto de morte. Então ele vai falar que o Estado, ele decide, ele vai trazer ali uma comprovação de que o Estado brasileiro, ele trama ali um projeto para matar os idosos. Que nem meu avô. Meu avô, quando passava carro fumacê da dengue, ele fechava as janelas e as portas, porque ele falava que o governo queria pegar a aposentadoria dele, né? Tá certo. Então vamos lá. Nesse rumo, achei horroroso isso aqui, nesse rumo, percebe-se que a ideia do filósofo é autêntica e aplicável ao contexto do envelhecimento na sociedade brasileira. Ele foi bem aqui, Ele foi falando, porque você traz o REF, aí você vai mostrar agora como é que isso se aplica na realidade brasileira. Então, essa ideia dele é autêntica e aplicável ao contexto do envelhecimento. Uma vez que, ou seja, porque aí começa a ladeira abaixo, a queda. Estado é negligente, porque não oferece política pública. Achille Mbembe falou que o Estado que escolhe quem vive e quem está destinado a um projeto de morte. E aí, como é que eu comprovo isso?
Devido à composição hegemônica do corpo político, deputados e senadores majoritariamente distantes dos 65 anos, isto é, alheios à realidade da velhice. Quando eu vi isso aqui, eu falei, caba mentiroso! Pensa no Congresso Nacional aí. Pensa no Congresso Nacional. Você imagina uma arruma de cabeça branca, homens de cabeça branca, ou um monte de jovem falando sobre outfit. Quando ele viu assim, eu vi logo, mentira. Mentira. Porque eu já fiz uma aula sobre engajamento jovem na política, e o jovem não se engaja na política justamente porque quem tá lá não representa jovem. Só dinossauro. É o povo que comprou a Bíblia na pré-venda. É aquele povo que quando Deus falou, haja luz, já tava com 3 contas de luz atrasada. Então como é que faz um negócio desse, gente? E aí eu busquei a informação. Mas mentiu que a cara nem tremeu. Mas olha só, o Estado é negligente porque não investe em política pública. Aí a Kimbembe fala que o Estado decide quem vive e quem está destinado a um projeto de morte. E aí, isso é aplicável na realidade brasileira por causa da composição hegemônica majoritária do corpo político, deputados e senadores majoritariamente distantes dos 65 anos. Ou seja, alheios à realidade da velhice. Aí, por causa deles, ó, só lembrando que ele fala aqui, a ideia do filósofo é autêntica e aplicável ao contexto do envelhecimento na sociedade brasileira por causa, né, porque os políticos não são velhos, não são idosos, e aí por causa disso, as políticas para os idosos são escassas. Então a gente não tem política para os idosos porque os senadores e os deputados são jovens. Estão vendo aí a loucura? Ah, então quer dizer que jovem faz política para jovem, velho faz política para velho. Aí ele deu o exemplo das políticas, né? Ó, como a garantia de equipes especializadas em geriatria nas UBS e destinadas a esse público. Como as garantias de equipes especializadas em geriatria nas UBS, destinadas a esse público. Beleza. Então, olha só. O Estado é negligente porque os congressistas são novos. Para mim, isso não comprova o que a Kimbembe fala. A Kimbembe não fala, ó, tem uma parcela da população que é destinada a um projeto de morte porque jovens decidem as leis que fazem idosos viver ou morrer. Aí ele mete esse em efeito eu não aceitaria como elemento coesivo, tá? Ele é algo muito antigo, muito arcaico, assim, praticamente não utilizado, certo? Então o ideal seria o com efeito. Em efeito, sem, por exemplo, enfermeiros e médicos em quantidade e capacitação adequadas nos sistemas de saúde, os idosos, cada vez mais, ó, lembra que ele falou cada vez mais lá na introdução e não trouxe vírgula? Que ele trouxe, ó. Cada vez mais sobrevivem sem condições dignas de vida. Mas ele falou projeto de morte. Falou que o governo leva a galera ao projeto de morte. E ele fala que eles sobrevivem sem condições dignas de vida. Então é tudo culpa da idade dos deputados. Então, olha só. O REF, que é o repertório fundamentador, tem que comprovar o RAP, que é o argumento. Negligência. Só que não comprovou. E o REC, que é o repertório concreto, ele tem que comprovar o REF. Ou seja, ó como é que acontece aqui no Brasil. Só que não comprovou. Dessa forma, fica claro que a parcialidade na distribuição de qualidade de vida cometida pelo Estado e criticada por Imbembe é nociva ao bom envelhecimento dos cidadãos no Brasil. Eu não sei, sinceramente, como é que a banca não observou esse D1. Então, eu fui atrás, né? Vamos lá. Então, competência 1, a gente teve mais uma falha. Nesse caso aqui, ó, ele falou, isso ocorre porque tal instituição não oferece políticas públicas, certo? Essa vírgula aí, eu vejo isso muito recorrentemente, essa vírgula, ela não é adequada nesse caso. Aliás, ela é proibida. Por quê? Porque nesse caso aqui, essa oração, esse porquê aqui, não é um porquê de explicação. Ele é um porquê que dá uma ideia de causa. Tá certo? Então, muita gente confunde. Mas, por exemplo, se você fala, a rua está molhada porque choveu. O porquê choveu é a causa de a rua estar molhada. Então, quando eu tenho aqui uma situação de causa, eu não coloco vírgula. Agora, se eu falo assim, ó, estude,
porque você precisa ser alguém na vida. Olha só, estude, vírgula, porque você precisa ser alguém na vida. Eu preciso dessa vírgula porque em seguida vem uma explicação. Nesse caso aqui, ele colocou uma vírgula onde não devia. Então aqui já são uma, duas. Então já está autorizado, né? E aí, olha só, o ref que ele trouxe, legitimado, indiretamente pertinente ao tema, não achei tão pertinente, só que improdutivo. Então, olha só, o processo de envelhecimento populacional decorre da transição demográfica. E o déficit em geriatria é uma falha de planejamento sanitário e orçamentário, o que difere substancialmente da gestão deliberada da morte e desumanização, a saber, étnico-racial, conceituada por Achille Mbembe. Ele fala sobre a questão étnico-racial, só que ele meteu aí nos idosos. O que ele falou? A negligência estatal, aí trouxe a necropolítica, o Estado decide quem vive e quem morre, e poucas políticas públicas para idosos, por quê? Porque os senadores e os deputados são jovens. Aí o REC, que eu fui pesquisar, porque eu sabia que isso não era verdade. Então o repertório ele é não legitimado, não tem legitimidade, porque ele está errado, e nem teve uso produtivo, porque não serviu para comprovar. Olha só, a média de idade dos parlamentares no Congresso Nacional, que é a cumbuca para cima e a cumbuca para baixo, né, Senado e Câmara, gira habitualmente entre 48 e 65 anos. Quando a gente está falando do Senado, aumenta. Senador tem mais dinossauro, certo? O Legislativo brasileiro é uma das instâncias mais envelhecidas proporcionalmente, contando inclusive com forte presença de parlamentares com mais de 65 anos. Benedita da Silva também, né? Tem muita gente das antigas. Além disso, a premissa de que somente idosos aprovam leis para idosos é uma simplificação reducionista do processo legislativo. Ah, então a negligência estatal se dá, ela se comprova na realidade brasileira porque tá cheio de jovem no Congresso. Então, essa redação de fato tirou nota 1000. Ela passou pelo crivo de 7 pessoas. 7 pessoas. Os quatro cavaleiros lá, foram muito bem treinados. E foram só 10 redações. Então, olha só. Competência 2, segue aqui comigo. Ó. O candidato tenta construir essa causalidade. Os congressistas são majoritariamente distantes dos 65 anos, são alheios à realidade da velhice, por isso existem poucas políticas para idosos. É assim que o corretor ele tem que pensar. Ó, mesmo que fosse real, ó, mesmo deixando momentaneamente de lado a veracidade do dado, a inferência já seria frágil, certo? Ainda que os parlamentares brasileiros fossem de fato jovens, não valeria, ó. Ser mais jovem que 65 anos não torna automaticamente um parlamentar alheio às necessidades da população idosa. Aí é tipo assim, lugar de fala. Você tem menos de 40 anos, você não pode falar sobre idosos. Além disso, seria necessário demonstrar que a idade dos parlamentares é responsável pela insuficiência das políticas públicas mencionadas. Seria necessário ele comprovar, ó, tá vendo? Esses deputados aqui, a média de idade é essa daqui, e aí, ó, isso comprova como eles não votam nada para idoso. Gente, e aí, isso aqui é muito importante. Ó. Quanto mais complexo for o REF, o seu repertório fundamentador, maior será a responsabilidade de ancorar ele. Então ele mete Achille Mbembe, a necropolítica, que conhecidamente é associada a uma questão étnico-racial. Só que ele usou para etarismo, para a questão do envelhecimento populacional. Eu acho complexo demais. Eu preferiria algo mais voltado, né, a isso. Então, como é que ficaria? Aí eu destaquei, sublinhei tudo que está conectado para você ver, ó. Eu trouxe aqui a negligência do Estado, que é o quê? O meu argumento, o argumento dele. Então, sob essa lógica, convém destacar a negligência do Estado como agravante da problemática. Beleza. Isso ocorre porque o poder público não oferece políticas em quantidade e eficiência suficientes para os idosos, ok? Comprometendo sua qualidade de vida, que basicamente foi a mesma coisa que ele fez. Aí eu mantive aí para ver como é que a gente poderia articular para ficar melhor. Acerca disso, Achille Mbembe, filósofo camaronês, concebe na teoria da necropolítica que o quê, ó? Que a atuação estatal, aí nesse caso eu conecto com o Estado, que a atuação estatal pode relegar grupos vulneráveis a condições precárias de existência. Então ele falou assim, ó, o governo decide quem vive e quem está destinado a um projeto de morte. Basicamente é o que ele fala, o Mbembe, mas a gente pode articular para caber melhor, para não ficar tão forçado. Pode relegar grupos vulneráveis a condições precárias de existência, ampliando sua exposição à morte. Que aí eu conecto com o que ele falou. Aí,
Tal reflexão, vou trazer o REC, aplica-se ao envelhecimento no Brasil. Agora, ó, uma vez que a insuficiente assistência pública submete a população idosa a riscos evitáveis à saúde e à longevidade. Certo? Então, quando eu submeto aqui, ó, quando eu tenho insuficiente assistência pública, eu submeto a população idosa a esses riscos, né? A saúde e também a longevidade. Isso conecta com a questão da exposição à morte, porque se ela está sujeita, suscetível a riscos evitáveis, quando eu falo evitáveis, eu já estou falando da negligência do Estado. Aí, com efeito, a escassez de profissionais especializados em geriatria na rede pública, por exemplo, dificulta o acompanhamento de doenças recorrentes na velhice. Por exemplo, hipertensão, diabetes e demências. Aí eu tirei, vocês viram que eu tirei os deputados, né? Dessa forma, a omissão estatal contribui para a precarização da vida dos idosos e compromete o envelhecimento digno no país. Pronto. Tirei essa fake news absurda que ele trouxe. Assim, por exemplo, porque se eu tô ali, eu atribuí 1.000, eu vou atrás. Eu não quero saber se tem mais 199 redações para corrigir, não. Se eu vou atribuir 1.000, eu vou atrás para saber se realmente isso é verdade. Tá certo? Porque eu teria vergonha, se eu fosse do INEP, de publicar 10 redações, das quais, né, 4 das quais não atingiram. Teve uma que não atingiu 600 pontos, outra que atingiu 700 pontos. Então, assim, eu teria muita vergonha disso. E aí, D2. O D2, eu não sei se ele é mais louco ou se é igualmente louco. Mas tem também informação inverídica. Tá certo? Aí ele traz um D2 que ele vai falar agora sobre a má conduta das empresas. Lembrando que a responsabilidade era da CLB, mas ele falou que é culpa do Estado, no caso da idade dos deputados, e agora má conduta das empresas. Outro sim, cabe analisar a má conduta das empresas como fortalecedora dessa questão. Aí ele fala: afirma-se isso, pois grande parte do setor privado não se preocupa com a senescência dos funcionários, acelerando a sua morte. Eu achei pesado isso aqui. Acelerando a sua morte. Então, as empresas não se preocupam com a velhice dos funcionários e isso acelera a sua morte. Beleza. Sob tal contexto, Jim Collins, empresário norte-americano. Opa, nesse caso aqui, a gente, se for separar, você faz aqui norte, tracinho, americano, tá certo? Porque ele já tem um hífen. Norte-americano. Então, Jim Collins afirma que a mentalidade empresarial é egoísta e gananciosa. Quando eu vi isso, eu falei, mentira, porque eu tenho um livro do Jim Collins. Eu sei quem é Jim Collins, tá certo? Eu tenho um startup, então eu preciso saber o que eu preciso fazer para tornar esse startup sustentável, como crescer sustentavelmente e tal. Aí eu vejo isso, eu fiquei, como é que é? Jim Collins falou que a mentalidade empresarial é egoísta e gananciosa? Ô, mentira, meu filho, o diabo é o pai da mentira, tenha vergonha. Fui pesquisar, perguntei a tudo quanto é IA, a Google, a tudo, fui ler, não existe essa afirmação de Jim Collins, tá certo? Só que ele falou, conduta das empresas ajuda a acelerar a morte do povo, e aí o Jim Collins falou que a mentalidade empresarial é egoísta e gananciosa, aí como é que ele comprova isso, que isso no Brasil existe, que as empresas são egoístas e gananciosas. Olha só. Desse viés, a afirmação de Collins é verdadeira, já que, pela motivação gananciosa de maximizar seus lucros, muitas empresas não garantem uma vida ativa aos seus colaboradores idosos, deixando, por exemplo, de investir em programas como o Gympass. Então não dá o Gympass pro povo, acelera a morte do povo. Mas tem um problema maior aqui. Um plano que dá acesso a diversas academias e atividades esportivas. Ok. Então, assim, a má conduta das empresas, de acordo com o Jim Collins, porque as empresas são egoístas e gananciosas, e quando a gente vê, ó, a maioria das empresas não dá Gympass pro povo. Por conseguinte, esses cidadãos, aqui eu vou destacar de vermelho, esses cidadãos, muitos, sobrecarregados com jornadas exaustivas de trabalho,
acumulam comorbidades, a exemplo da obesidade ou doenças psíquicas como a ansiedade, o que pode acelerar a sua morte. Mais uma vez, acelerar a sua morte, acelerar a sua morte. Tá repreendido. Então, olha só. Má conduta das empresas. Jim Collins falou que todo mundo é egoísta, safado, filho de ronca e fuça. E aí, um exemplo disso é que elas não dão de pés pro povo. Só que ele falou aqui, ó, que esses cidadãos estão sobrecarregados com jornadas exaustivas de trabalho. O que a gente faz? Bota o povo na Smart Fit. Você não paga uma selfie pro povo. Me diga uma coisa, a pessoa que está sobrecarregada, com jornada exaustiva de trabalho, ele quer o quê? Que a empresa reduza a jornada de trabalho ou que dê academia para ele ir depois do trabalho? E aí não dá de em pés. O trabalho não mata, não. O que mata é não ter academia. Rapaz, eu não escola. Teve uma época na minha vida que eu dava 76 aulas por semana, em dois estágios diferentes. Eu não ia querer academia, eu queria era dormir, né? Então, ó, por causa disso, eles acumulam comorbidades. Então, por causa da sobrecarga, das jornadas exaustivas, eles estão acumulando comorbidades. A exemplo da obesidade e da ansiedade. E isso sim acelera a morte. Aqui, para mim, enfraqueceu a argumentação dele. Dessa maneira, é evidente que a conduta egoísta das empresas, exposta por Collins, prejudica o envelhecimento dos brasileiros. Aí, meu amor, não, não. Então, vamos lá. Teve também uma quebra de paralelismo sintático aqui, ó. Cadê? A exemplo. Cadê? Ah, aqui foi, ó. A exemplo da obesidade ou doenças psíquicas. Então, aqui ele deveria ou das doenças psíquicas. Então, é da obesidade e das doenças psíquicas. Então, quebra de paralelismo. Temos três aí falhas gramaticais que já justificam menos 40 pontos. Tanto que todos os corretores, os três primeiros, deram 160 pontos para ele na C1. Então, linha 22, quebra de paralelismo, certo? O ref, Jim Collins, não legitimado e improdutivo, tá certo? Então, é uma informação inventada, falsa, que não pode ser atribuída ao autor. Jim Collins é um dos maiores consultores de gestão de negócios do mundo, autor de classes como Empresas Feitas para Durar, Empresas Feitas para Vencer. O foco do trabalho dele não é denunciar a ganância do capitalismo sob uma ótica marxista ou sociológica, mas sim analisar o que faz empresas serem bem-sucedidas e éticas ao longo do prazo, no longo prazo, certo? E ele não fala mal de empresários. Não fala. Ó, aqui eu trouxe só. No material de vocês tem várias citações dele, tá? Eu trouxe só duas, ó. Mantenha-se sempre irracionalmente preocupado com que sua empresa não está atingindo seu potencial. Você acha que ele falaria que os empresários são gananciosos? Ele está falando assim, ó. Fique irracionalmente preocupado. Ou então, todas as organizações podem entregar resultados melhores. Ou seja, nunca está bom. Aí ele falou que as empresas são egoístas e gananciosas. Por quê? Porque não botam o povo, os velhos na Smart Fit. E outra coisa, como eu falei, né? O repertório, o REC, ele não serve para comprovar, ele é improdutivo. A falta de impés como causa da aceleração da morte de idosos é uma associação extremamente forçada. E aí, ó, outra relação causal muito problemática. Não oferece de impés, o trabalhador idoso não mantém vida ativa, desenvolve obesidade e morre mais cedo. Só que ele tá assim, mal, capenga, por causa da jornada exaustiva de trabalho. E aí, ó, ele mudou. Quando ele falou jornadas exaustivas de trabalho, sobrecarregados, o que que fez? O meu olho foi direto para isso aqui, ó. Isso aqui é muito mais interessante. É isso aqui que tá acabando com o envelhecimento das pessoas. Então, ele mudou o foco temático e enfraqueceu o argumento dele. Ele tava falando com o pessoal, o pessoal não faz academia, não faz uma aula de zumba. Ah, porque as empresas são ruins? Não, é porque eles estão sobrecarregados mesmo. Esses cidadãos muito sobrecarregados com jornadas exaustivas de trabalho. Então, teve lacuna argumentativa devido à improdutividade do repertório, lacuna nessa falha conexão entre o REF e o REC, e o REF não fundamenta o RAP. Assim, nada serviu para nada. É uma redação bem Frankenstein. Tem um tiquinho de cada um. E aí, o que eu falei sobre a contradição interna. O problema primário é a sobrecarga de trabalho, não é a falta de Jim Pass. Então, ele poderia ter abandonado esse Jim Pass, assim como deveria ter abandonado lá o negócio da idade dos senadores e deputados, e ele focaria isso aqui, ó, jornadas exaustivas, ausência de política empresarial adaptada ao envelhecimento da força de trabalho, certo? E aí a gente teria um argumento realmente relacionado a empresa, envelhecimento e qualidade de vida. Sabe o que eu meti na minha reescrita, aqui dessa redação, desse parágrafo?
Escala 6 por 1. Olha só o REC, que maravilha. Escala 6 por 1. Você acha que a maioria dos trabalhadores brasileiros queria um dia menos de trabalho ou queria os 6 dias de trabalho, só que com academia? E foi assim que ficou. Fiquei revoltada com essa. Outro sim, cabe analisar a má conduta das empresas, que sou eu reescrevendo, como fortalecedora das perspectivas negativas acerca do envelhecimento no Brasil. Sob tal contexto, Jim Collins, mantive, Jim Collins, estudioso norte-americano da gestão empresarial, defende a valorização dos colaboradores como princípio fundamental para a construção de organizações excelentes e duradouras. Então, o Jim Collins defende que todos, ele não fala que as empresas são gananciosas e egoístas, ele defende como princípio fundamental a construção de organizações para a construção de organizações excelentes e duradouras, a valorização dos colaboradores. Beleza. Aí agora o meu REC vai trazer o contrário, um contraste para a realidade. Tal perspectiva, porém, contrasta com a realidade de muitos trabalhadores brasileiros, submetidos à escala 6 por 1, cuja limitação do tempo destinado ao descanso, ao lazer e aos cuidados com a saúde favorece o desgaste físico e mental acumulado ao longo dos anos. Quando eu falei acumulado ao longo dos anos, botei os velhos no meio. Então os velhos estão trabalhando a 6 por 1. Desde que o Mar Morto estava doente, e aí por isso eles estão doentes. Então isso aqui contraria o que diz o Jim Collins. E aí, por conseguinte, a manutenção de jornadas exaustivas contribui para que muitos cidadãos alcancem a velhice com saúde fragilizada e menor qualidade de vida. Dessa maneira, práticas empresariais pouco comprometidas com o bem-estar dos trabalhadores prejudicam o envelhecimento saudável dos brasileiros. Pronto. Aqui para mim estaria ok. Porque ele traz aqui o argumento, o REF comprova o argumento, certo? Ele vai nessa linha do argumento, o REC joga, escala 6 por 1. Inclusive você pode usar como REC, por exemplo, você vai usar desigualdade social, pobreza, certo? Vulnerabilidade social. Se você gosta de usar esses argumentos, você pode usar a escala 6 por 1. Você pode usar, por exemplo, o valor do salário mínimo. Você pode contrastar o valor do salário mínimo com o valor médio da cesta básica. Então, por exemplo, se o seu salário mínimo, de acordo com a Constituição, ele deve suprir todas as suas necessidades sem afetar nenhuma, por exemplo, você tem direito a moradia, alimentação, educação, lazer, transporte, tudo isso. Só que o que você ganha tem que ser suficiente para lazer, alimentação, educação, saúde, segurança, transporte. Só que não é. Certo? Então você pode usar esse REC sempre o valor do salário mínimo. E aí, a conclusão, certo? A conclusão original eu achei injusta, por quê? Porque a maioria das pessoas está sendo prejudicada, penalizada por causa de um detalhamento. Sabe? Eu fui uma pessoa, um dos corretores me deu 160 pontos porque eu trouxe um detalhamento muito parecido com o dele. E muitos alunos também perderam porque trouxeram um detalhamento que não está muito conectado com o núcleo temático, no caso, envelhecimento. E o que ele trouxe? Ele falou: portanto, devem ser resolvidas a negligência estatal e a má conduta do setor privado enquanto obstáculos para o envelhecimento no Brasil. Ok, beleza. Ele retomou aqui negligência estatal e má conduta do setor. É interessante que você faça isso. Retomou seus dois argumentos. E aqui ele repetiu com essa finalidade e a fim de. Então, com essa finalidade, é preciso que o Estado. Aí ele trouxe esse elemento coesivo. Inclusive, um dos corretores deu 160 pontos para ele. O Estado, principal idealizador das políticas públicas do país, por meio de parceria com o setor privado, crie políticas públicas mais assertivas e direcionadas à terceira idade, com foco em saúde e atividade física, a fim de garantir. Então ele fala, a fim de, e com essa finalidade, eu achei um pouco estranho, mas eu repeti na reescrita. A fim de garantir um envelhecimento ativo e, consequentemente, mitigar esse problema. Agora, qual é esse problema? Qual é o problema? Olha só. O problema tem que estar nesse período aqui, ó. Com essa finalidade, é preciso que o Estado principal idealizador das políticas públicas no país, por meio de parceria com o setor privado, crie políticas públicas mais assertivas e direcionadas à terceira idade, com foco em saúde e atividade física, a fim de garantir um envelhecimento ativo e, consequentemente, mitigar esse problema. O problema. C4 apitou aqui, ó. C4 apitou. Problema. Não falou nem de problema. Assim, a perspectiva acerca da resistência na sociedade brasileira se aproximará da perspectiva de CLB. Não, aqui ele fala perspectiva e depois perspectiva de novo, né? Perspectiva. Lembrando que nenhum corretor deu os 200 pontos para ele também na C4.
Então, aqui eu invalidaria, porque assim, se você for, eu vou mostrar aqui como eu fiz, porque sempre que você for usar o detalhamento do agente, né, como elemento, procura conectar esse detalhamento claro, a função do agente, mas ao núcleo temático, como eu fiz aqui, ó. Ah, só lembrando que ele fala, por exemplo, no D1 ele fala de insuficiência de política pública, deficiência de profissionais especializados, falta de médicos e má vontade dos jovens congressistas, dos Matusalém. Portanto, o que a gente esperaria? Ampliar aqui equipes geriátricas na UBS, contratar, capacitar profissionais, fortalecer a atenção à pessoa idosa, cobrar dos congressistas, se eles são os principais causadores. Mas ele apenas propõe política pública mais assertiva com foco em saúde, tá? E no D2 ele fala, né? As empresas não se preocupam com a senescência, não oferecem iniciativas como o Gympass, submetem os trabalhadores às jornadas exaustivas e contribuem, segundo a sua argumentação, para comorbidade. E o que ele sugere para o setor privado? Ele fala só assim, ó, parceria com o setor privado. O que eu sugeri aqui? Portanto, mantive isso aqui, ó. Devem ser combatidas negligência, má conduta do setor privado, enquanto obstáculos ao envelhecimento. Com essa finalidade, o Estado, responsável pela promoção do bem-estar dos idosos, isso aqui é importante agora, ó, dos idosos, deve, em parceria com as empresas, ampliar a assistência geriátrica na rede pública e incentivar condições laborais que garantam descanso e cuidados com a saúde, por meio de investimentos e políticas de proteção ao trabalhador, a fim de favorecer uma velhice digna e saudável. Ok? Assim, o envelhecimento dos brasileiros poderá se aproximar-se daquele vivenciado por CLB. Eu acho que faltou um pouco de conexão, e quando assim isso não se conecta com o que foi problematizado, o que acontece? Perde ponto na C3. Tá? Então, assim, é aquela história, é uma redação muito boa, mas que não merece nota 1000, pelo fato de haver apenas 10 notas 1000 no universo de 3 milhões e meio. Em relação à competência 1, então, ó, os 3 corretores, os primeiros, não vale a banca, porque a banca surtou, noiou. Os 3 corretores atribuíram 160 pontos a C1 dele, certo? Porque a gente viu aí 3 ocorrências de falhas gramaticais. Quebra de paralelismo sintático, uso indevido da vírgula, 2 usos, uma falta de vírgula obrigatória e a presença de uma vírgula indevida. Menos 40 pontos. Competência 2. Aqui, ó, foi a avaliação dos corretores, certo? O 1 deu 200 pontos, o 2 deu 120 pontos e o 3 deu 160 pontos. Esse avaliador 2 aqui deve ter identificado o repertório de bolso forçado. Aí era só escolher, porque só o que tinha era repertório forçado ali, tá? E o 3 deve ter reconhecido todos os repertórios dele como improdutivos. E aí na competência 3, o avaliador 1 deu 200, o 2 e o 3 deram 160 pontos, tá? E deve ter sido por causa das lacunas argumentativas, geradas principalmente pelos repertórios improdutivos. A C4, a nova grade, traz isso aqui. Ela é ainda mais subjetiva. Ela vai avaliar aqui, ó, nível 3, 120 pontos. Presença regular de elementos coesivos intra ou interparágrafos, beleza? Com algumas repetições e algumas inadequações, aí você tira o quê? 120 pontos. Aí o segundo, presença constante de elementos coesivos, cadê? Cadê? Poucas repetições e poucas inadequações, que aqui daria 160 pontos, que foi a nota que os 3 corretores deram para ele. E a 5, os 200 pontos, raras ou ausentes repetições e sem inadequação, certo? Aqui você tiraria 200 pontos. Só que os 3 corretores deram isso aqui para ele. E aí, teve muita repetição? Esse tipo de repetição também é penalizado. Quando ele usa, eu peguei todos os elementos coesivos que ele utilizou, né? E ele usa muito, ó, nesse sentido, esse problema, nesse rumo, esse público, nesse viés, esses cidadãos, esse problema. Depois, essa lógica, dessa problemática, dessa forma, dessa questão, dessa maneira, essa finalidade. À vista disso, isso ocorre, acerca disso, afirma-se isso. Então, isso aqui os corretores, isso já salta aos olhos dos corretores. Esse, dessa, isso, nisso, esse. Isso chama atenção. Ele repetiu no mesmo parágrafo, Collins, 3 vezes, ele poderia ter falado o estudioso, certo? O mentor, o americano, ele poderia ter retomado dessa forma. Ele falou muito isso aqui, ó, acelera a morte, projeto de morte, acelerando sua morte, pode acelerar sua morte, a redação toda. Por exemplo, a exemplo, ele usou em 3 parágrafos, e qualidade de vida ele falou 4 vezes também. Então isso aqui salta aos olhos. E a competência 5,
2 corretores deram 200 pontos e um corretor deu 160 pontos. Então, provavelmente, o avaliador não reconheceu o detalhamento como elemento válido. Tá certo? E aí, a nota que eu daria, se a correção do Enem tivesse sido seguido, aliás, a mesma régua que usou com a maioria, tá? Essa seria uma nota mais ou menos justa. 160 pontos na C1, 160 pontos na C2, 160 na C3, 160 na C4 e 160 na C5. Porque o mesmo pau que dá em Chico dá em Francisco. Então, assim, se não aceita para um, não aceita para ninguém. Total o quê? 800 pontos. Isso bate muito com a média. Um corretor deu 760, o outro deu 840 e o outro deu 920. Aí a banca veio, não é 1.000. Tá certo, meu povo? Então, ó, lembrando que é uma honra sempre estar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui de novo, porque eu quero voltar para cá só para mostrar isso aqui para vocês, que na próxima aula a gente vai ter, ó, o passo a passo da introdução da redação, de acordo com as mudanças na correção da redação do Enem. Então você vai parar de perder tempo com introdução e fazer aquilo que interessa mesmo. Lembrando que é preciso coragem para ser quem você decidiu ser em um lugar onde ninguém ainda é, tá?